Então vamos lá, começando, hein? Boa noite, Matheus. Boa noite, Celcinho. Eu sou maior do que era antes. Não tem. Vai revelar. Ei, que música, né? Então, gente, servir a gente, a nossa própria história como referência, né? Não para nos diminuir, mas para nos engrandecer. A comparação é saudável se você se comparar com você, com a sua história, com seus momentos anteriores e não com os outros ou a história dos outros. Que cada um tem uma genética, cada um tem uma experiência de vida, né? Então é muito interessante, em primeiro lugar, se amar, mas se amar realmente, né? Não idealmente, né? Que a gente estava falando na segunda, ontem, né? Nossa, parece que faz uma semana. Ontem, lá no programa Vida Inteligente, a gente falava sobre a felicidade ideal e a felicidade real, né? Sobre os relacionamentos ideais e os relacionamentos reais, né? Então, assim, é preciso sempre um maior ideal para ter um real dentro dos conformes, né? E aí é doentio quando você cobra experienciar, vivenciar esse ideal que é muito grande. O ideal é sempre grande, mas ele nunca pode ser exacerbado e fora de realidade. Boa noite, doutora Ádila. Então, Janiele, boa noite. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Então, eu dei essa pequena introdução, gente, para a gente falar do real e do ideal, né? E se vocês quiserem assistir o que foi falado ontem, vocês acham na biografia aí do meu link aí no Instagram, né? Que tá escrito assim, podcast, né? Então vocês encontram um monte de programas maravilhosos aí que eu tô colocando. Inclusive, nós estamos ao vivo lá no Spreaker, né? Quem tiver esse aplicativo e entrar na minha conta, que é nesse link da bio. Oi, Isabel, boa noite. Então, tem o podcast lá dos programas Vida Inteligente, que é um novo projeto em que a gente fala sobre inteligência da vida, né? Essa inteligência emocional que nos leva mais adiante, tá? Então, vamos começar. Esse tema, né? Como que surgiu aí?
surgiu uma enquete, eu coloquei uma enquete aí nos meus posts e falei, gente, o que vocês querem que eu fale? E dei uns 3 temas, né, sugerindo para vocês, entre eles mãe narcisista, depressão e propósito de vida, e a maioria escolheu propósito de vida. Eu achei muito interessante, né, porque as pessoas estavam muito pessimistas, né? Não sei se vocês notaram isso durante a pandemia, pelo menos lá no início, né? Então, muitas notícias catastróficas, né? Muitas questões e situações que a gente estava vivendo, porque a gente não sabia ainda a real situação dessa situação aí da pandemia, né, desse novo vírus, essa possibilidade real, né, de um perigo, né, contra a vida. E isso nos leva a um certo catastrofismo, um certo pessimismo, né? Mas é interessante entender também que no meio disso tudo houveram muitas revoluções pessoais, né? E eu tô vendo assim que o problema que as pessoas não estavam curando durante anos estão resolvendo agora, tá? Cada um no seu momento pessoal, né? Mas resolvendo, evoluindo, e evoluindo é melhor do que era ontem, né? Sem grandes cobranças, sem grandes guerras, né, internas, com o que muitas das vezes a gente não pode. E aí, no meio disso tudo, né, o propósito entra em cena, porque quando você tem propósito, parece que a bagagem fica menor, né? Então, o propósito que tanta gente fala, né? É preciso ter propósito. Mas o que seria o propósito? Eu vou começar aqui falando do meu jeito. Quem me conhece sabe que eu falo simples, né? Então eu falo do meu jeito, né? Não tem jeito, não consigo falar muito técnico, muito cheio de coisa. Então, o propósito, ele está relacionado, gente, ao sentido, né? E até hoje eu estava fazendo uma reflexão muito profunda, que eu falei assim, gente, eu não tinha notado a profundidade da coisa, porque eu fiz esse Instagram, já tem 1 ano, vai para 2, se eu não me engano, tem 1 ano e meio, por aí. E ele se chama Escola de Sentimentos, né? E o sentimento e as emoções são um pouco confundidos por vezes, né? Só que a diferença é que o sentimento, ele tem uma coisa do sentir, né? Lógico que a emoção você também sente, né? Mas é algo que te move, né? Que te motiva. E o sentimento está em sentir, né? E é uma emoção, entre aspas, né? A longo prazo. E o sentido também tem a ver com o sentir, né, gente? Então, qual que é o sentido, né, do trabalho, o sentido do que você coloca sentido nas coisas? E aqui, veja bem, gente, eu não estou falando que todos têm que ter um sentido em todas as coisas, não, né? Mas tem que ter pelo menos uma coisa e que você goste de fazer muito aquela coisa, né? Em que se alguém perguntasse, mas não vai ter tanto retorno a longo prazo, e vai colocar certos empecilhos aí, né? Certas coisas do dia a dia. Você faz sentido para você isso? E você responder faz, esse é o propósito, né? Então, fazer sentido, né? E o sentido, eu não posso emprestar o meu propósito para você, eu não posso emprestar o meu sentir para você, né? Então, eu não consigo sentir o que você sente. Eu posso ter uma empatia, uma compaixão, mas eu não
consigo sair do meu corpo e ir para o seu e sentir com todo o seu conjunto, a sua genética, das suas experiências de vida, a sua educação, a sua cultura, né? Então, assim, eu não consigo tirar o meu sentido e dar para você, nem vice-versa, entende? Eu também, Janiele, eu adoro dançar. Inclusive, em breve, vai ter muita coisa bacana com relação a isso. Então, né, o dançar, por exemplo, né, traz o sentir, você sente você, né? Oi, Flávia, boa noite. Então, cada um, gente, dá o significado que percebe do mundo, né? Todos nós, ninguém consegue ser, como que eu diria, ninguém consegue ser neutro, né? Porque se você falar sobre algo, sobre um tema, você já vai falar da sua percepção, né? O seu olhar perante aquele tema, né? E cada perceber é único, é subjetivo, é autêntico. Então, o que você dá como sentido em certa situação, o outro vai olhar uma mesma situação e vai falar, cara, nada a ver, né? Ou assim, eu não vejo isso, né? E cada um vai olhar de forma diferente, de forma distinta para determinadas situações, tá ok? Então, a percepção, o mundo, as pessoas, como eu vejo as relações, como eu vejo a vida, como eu vejo o trabalho, é única e exclusiva minha. Isso faz parte de um conjunto de valores e de crenças que eu fui aprendendo ao longo da minha existência. Ao longo da minha vida, eu fui tendo essa bagagem, esse conjunto de situações, né? E que me fizeram construir um sentido, um sentir, uma percepção, entende? Então, propósito, né? É interessante também falar que valores e crenças, né? A gente não pode generalizar. Deixa eu abaixar um pouquinho essa música que tá demais. São verdades individuais, né? Por causa desse conjunto único, desse conjunto subjetivo de cada um, a pessoa ela vai ter uma verdade, porque se alguém falar assim, é verdade ou é mentira, né? É verdade ou é mentira? O que é verdade e o que é mentira? São coisas tão relativas, são valores tão relativos, né? E o que é verdade e o que não é verdade? Depende também da percepção de cada um e do sentido. Deixa eu só ligar aqui o computador, gente. Ele vai desligar, vai me deixar no mão. Pronto. Não vai me deixar mais. Vamos lá. Então tá. Então, propósito. Qual a sua causa, né? Então, qual o seu objetivo no seu trabalho, né? E isso, gente, quando a gente fala de propósito, isso não precisa ser muito grande. Eu vou para outro país, eu vou salvar as pessoas, sei lá, sabe? Às vezes, quando a gente fala de propósito, a gente acha que é algo muito grande, algo muito missionário, algo muito dispendioso, né? Então, nós devemos buscar o sentido, né, dentro de nós mesmos, né? Que isso faça o sentir, volte a ter aquelas borboletinhas, né, no estômago, na barriga, e fala, cara, eu sinto com a minha alma, eu sinto com o meu sentir, né? Eu me sinto aqui, né? Eu me sinto eu. Então, isso me faz sentido, tá? Dá rumo na vida, o propósito, né? O propósito, ele te motiva também, né? A seguir, né? A seguir. Ele tem um porquê acontecer. E esse porquê acontecer não necessariamente